Na era da inteligência artificial, não estamos só automatizando tarefas, estamos redesenhando o trabalho. É que cada vez mais a gente está tendo a IA generativa como uma IA ampliada do indivíduo. Então, eu como profissional, na medida em que eu me apoio em outros modelos, eu posso criar soluções inovadoras e posso aumentar minha produtividade e, ao mesmo tempo, redesenhar processos dentro da organização. E as organizações estão sendo obrigadas, queiram ou não, a repensar os seus processos. Mas veja, a responsabilidade pelo resultado daquele LM é do profissional, não é da ferramenta. Bem-vindo ao TGT ESG Cast, o podcast em que tecnologia e estratégia caminham lado a lado. Bom, a forma como trabalhamos está mudando rapidamente. A tecnologia deixou de ser suporte e passou a ser central na estratégia das empresas. Na era da inteligência artificial, não estamos só automatizando tarefas, estamos redesenhando o trabalho. Segundo a TGT ESG, a IA deixa de ser ferramenta e passa a ser infraestrutura, criando ecossistemas cada vez mais inteligentes e autônomos. Isso exige novos modelos de operação e um novo perfil do profissional de tecnologia. E para essa conversa, contamos aqui com duas convidadas especiais que são especialistas aí no tema. Uma delas é a Cristiane Tarricone, que é pesquisadora e autora da TGT ESG sobre o futuro do trabalho. Ela também é executiva de tecnologia e conselheira consultiva de empresas de tecnologia com foco em estratégia digital. E também contamos com a participação de Lisbeth Cronenbold, acho que eu falei certo, que é fundadora e CEO da Changers, executiva de tecnologia e empreendedora com forte atuação em inovação e cultura data-driven. Bom, Cris, Lisbeth, é um prazer receber vocês aqui hoje no podcast da TGT ESG. Eu tenho certeza que vai ser um momento aqui de muito aprendizado, principalmente para mim, né? E é um tema, né? Todo podcast, webinar, entrevista para a imprensa que a gente faz, que está relacionada a novas tecnologias. A pergunta principal é o que vai acontecer com, né, o futuro do trabalho, né, com os profissionais, o que muda, o que a tecnologia muda no jogo. Então, é um prazer receber vocês aqui e espero a gente ter ótimas trocas. E aí, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que a Cris fizesse aqui uma introdução, Cris, né? Como que a tecnologia, ela passou de uma posição de aplicação isolada para ecossistemas inteligentes nas empresas? Obrigada, Tabata, pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar um pouco com vocês sobre um assunto tão empolgante, ao menos para mim, que é sempre, eu tenho sempre um interesse muito grande pelo futuro das tecnologias, principalmente do trabalho e de como as pessoas vão se posicionar nesse futuro. Então, isso é sempre um fator aí de muita discussão, de muita preocupação também, por algum lado. Mas, de fato, hoje nós vivemos num ponto de inflexão. Com a chegada da inteligência artificial, que já vem se desenvolvendo há alguns anos, mas, sobretudo, no ano passado, com a inteligência artificial generativa habilitada para mais pessoas, isso faz com que as empresas passem a adotá-la dentro de seus ecossistemas de trabalho, e isso passa a ser realmente um game changer, né? Vamos dizer assim, o jogo começa a mudar um pouco. O uso da tecnologia, tradicionalmente, dentro do ambiente de trabalho ou não, ao longo do tempo, ele sempre foi um fator de disruptura, né? Então, obviamente, quando a tecnologia chega, ela muda o modus operandi.
em menos ou mais tempo, mas ela chega a mudar sempre o modus operantes das organizações. E neste momento, as organizações estão sentindo esse ponto de inflexão muito fortes, porque as tecnologias chegaram, a inteligência artificial chegou com uma força muito grande e principalmente com uma aceleração importante, e as organizações estão sendo obrigadas, queiram ou não, a repensar os seus processos. Então, nós sabemos que sempre, né, Liz, tem algumas empresas que são mais modernas, outras mais conservadoras. Então, o apetite de adoção dessas tecnologias é totalmente diferenciado. Mas o fato é uma realidade sem volta. A inteligência artificial já está nas nossas vidas, já está no nosso dia a dia e só tende a se expandir, a crescer e adotar até novos modelos. Perfeito. Eu queria agora que, Liz, você explicasse um pouquinho para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né? Porque estamos aí em multiplataformas. Qual é a sua relação e a relação da Changers com o futuro do trabalho? Olha, primeiro, muito obrigada por estar aqui, Cris e Tabata, estou muito feliz de estar aqui. Bom, a relação do futuro do trabalho é muito forte, porque como a Cris trouxe, a Changers, a gente faz um trabalho bem focado em estratégia de tecnologia, focada em IA e dados. E o que nós temos percebido é uma necessidade, como a Cris comentou, desse ponto de inflexão, a necessidade do board e dos líderes de serem atuantes dentro desse segmento, né? Dentro dessa vertente, que é você trabalhar a capacitação dos seus colaboradores para que eles possam ter ou um reskilling ou um upskilling das suas competências. Então, a gente tem trabalhado muito nessa análise, sabe? De você identificar quais são as habilidades efetivas que a gente precisa, nessa estratégia de tecnologia e dados, ajudar as organizações para que elas adotem com mais celeridade essas tecnologias novas que são, como a Cris trouxe, um ponto de mudança de jogo, né? Elas ajudam a mudar a forma como a empresa vai performar. A gente tem um estudo que até eu queria comentar aqui, que é um estudo que está da TGT, e tem números muito interessantes, que são algumas barreiras que você tem para essa adoção, sabe? Então, assim, quais são o grande gap que tem? A gente tem aí um gap de 59% nessas questões de competências, de necessidade de você fazer um upskilling, um reskilling. Você tem aí uma questão de regulatório aqui, que a gente precisa tomar cuidado, porque algumas empresas têm algumas características de processos que precisam ser observados. Então, a gente tem ajudado nessa visão estratégica e o que eu vejo muito é que, cada vez mais, quanto mais você nivelar os conceitos, melhor fica para a adoção e uma adoção mais clara e mais transparente e mais fluida dentro da organização. E como que tá, Cris, a adoção, né? De um ano para o outro, o que mudou no Brasil, nas empresas brasileiras, com relação à adoção de novas tecnologias, ou não só novas tecnologias, como tecnologias no geral, para a gente alavancar aí na eficiência? Então, nós conduzimos, a TGT ISG conduz anualmente o estudo do ecossistema de futuro do trabalho no Brasil. E o que nós identificamos, especificamente eu que sou autora desse estudo e analiso esse mercado já há 4 anos, fora os anteriores, o que acontece? Eu tenho notado que as tecnologias de futuro do trabalho, elas foram uma oportunidade utilizada por várias empresas para adotarem já sistemas inteligentes dentro das organizações. Então, muitas empresas
tendiam a olhar para as ferramentas de digital workplace ou de futuro do trabalho de uma maneira só pensando em produtividade. Elas são ferramentas de produtividade do escritório. De fato, são ferramentas de produtividade de escritório, mas elas vão além disso. Por quê? Porque como ferramentas de produtividade de escritório, foi um ambiente onde, inicialmente, as empresas já começaram a usar agentes de inteligência, seja nos call centers, seja no atendimento de suporte interno ou externo a clientes, seja na melhoria do customer experience. Então, já existiam agentes anteriormente à inteligência artificial generativa, nós já tínhamos esses agentes inteligentes em funcionamento. Então, no último ano, que eu identifiquei é que esses agentes se tornaram cada vez mais, eu diria até customizados e personalizados para um atendimento diferenciado através de uso de LLMs. Então, foi um canal dentro das empresas muito fácil para se expandir o uso e já garantir uma mudança organizacional, sem ferir o comportamento dos profissionais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, já existia ali dentro das organizações um agente inteligente, criado com vários nomes, né, dependendo da empresa, mas esses agentes eles foram conectados a agentes de inteligência artificial generativa, a LLMs, e agora eles passam a fazer um atendimento mais individualizado, mais personalizado. E mais, além de atender as áreas internas da empresa, eles passaram a ter outro tipo de atividade. Por exemplo, foram migrados e adaptados para áreas de negócio como vendas, como RH, como interação com o cliente e ganhando novo escopo, nova envergadura e realmente conseguindo levar valor ali na ponta para o negócio. Isso é muito bacana. Por quê? Porque os profissionais internos dentro das empresas, eles conseguem aceitar isso de uma maneira muito simples, de uma maneira fácil, conseguem inserir isso dentro da cultura organizacional e permite com que as empresas evoluam esses agentes. Então, isso foi uma identificação. Agora, o que eu acho muito interessante, que a Liz comentou, a própria Microsoft também, que é uma das líderes em ferramentas de produtividade, ela fez conduziu um estudo também dizendo que 82% dos líderes de tecnologia, né, com base nos clientes que possui globalmente, estão dispostos a fazer uso de agentes de inteligência artificial. Agora, existe um paradoxo, né? Nós precisamos, de fato, ter certeza de que há um contingente de profissionais preparados para isso, né? Para que realmente se alcance o que se deseja. Então, quer dizer, os próprios líderes estão muito interessados em adotar esses agentes, expandir os agentes, mas, por outro lado, suas equipes não estão preparadas totalmente, né? Existe aí uma necessidade de reskilling, como a Liz trouxe, de 59% desse mercado. Então, existe um gap. E aí, realmente, esse gap precisa ser trabalhado. Isso, a Cris me permite, claro. O que eu vejo também, Cris, é que cada vez mais a gente está tendo a IA generativa como uma IA ampliada do indivíduo. Então, eu como profissional, na medida em que eu me apoio em outros modelos, eu posso criar soluções inovadoras e posso aumentar minha produtividade e, ao mesmo tempo, redesenhar processos dentro da organização. Vamos dar um exemplo. Hoje, com 3 ferramentas, três plataformas que você use. Vou nominar aqui, mas não tenho nada, é só por nominação mesmo. Vamos supor, você pega o ChatGPT, você
cria um script, você avisa ele qual é a plataforma que você vai gerar, por exemplo, um vídeo. Você pode usar, por exemplo, o HeyGen, e você cria um agente com o seu vídeo, ele mesmo te gera o teu prompt. Então, eu acho que o grande desafio aqui cada vez mais é essa questão de capacidade, porque as ferramentas estão. Cada vez mais, quando você olha a quantidade de ferramentas que surgem com a solução de IA, ela aumenta dia a dia. O grande segredo é como a área de tecnologia nas organizações cria uma plataforma e uma infraestrutura fluida para que as áreas de negócio e os seus colaboradores consigam gerar soluções diferenciadas e que efetivamente afetem positivamente os indicadores da organização. Se você parar para ver, tem soluções que foram implementadas que já fazem, e tem cases, né, já divulgados, alguns cases que acertaram na medida de criar essas soluções. Outros ainda não. Então, o grande diferencial para mim é essa visão da capacidade, da competência, de como você vai se utilizar disso da melhor maneira possível. Não é simplesmente usar a IA pela IA. É entender se faz sentido utilizar e o que isso traz de retorno para a organização. Não é eu vou adotar porque todo mundo está adotando. Claro que já é fato. Se você não adotar, você já está atrasado. Mas é adotar com inteligência. E na medida que você adota com essa inteligência, você também tem que ter algumas coisas importantes, que é a governança. Você definir quem vai ser o guardião daquela informação, quem vai ser o guardião daqueles dados, como é que você vai fluir isso dentro da organização, de que maneira você vai entregar esses relatórios. Então, tem algumas questões que você precisa levar em consideração na adoção de uma inteligência artificial. E isso tudo, baseado nos estudos que você tem do futuro do trabalho, você verifica, por exemplo, que o grande diferencial agora é o pensamento criativo. Segundo o estudo lá da TGT e ISG, a Cris trouxe isso no estudo, que é o Work Economic Forum fala a respeito desse pensamento criativo, do pensamento analítico, como uma das principais características desses colaboradores. E cada vez mais, então, os nossos squads de trabalho dentro das organizações vão ter agentes, e esses agentes, quanto eles mais forem uma extensão do nosso cérebro, melhor e aí traz uma grande desafio para o líder, que é não apenas gerenciar o indivíduo, mas também o agente daquele indivíduo. A Liz falou a respeito de uma das características desse novo profissional aí do futuro, né? Vamos dizer assim. Futuro agora já, né? O futuro é hoje. O futuro já é agora. Cris, quais outras características as empresas estão atentas a esse novo profissional? Esse novo profissional, ele realmente precisa ter, obviamente, uma formação, né, nessas novas tecnologias. Isso é fundamental. Então, existem muitos movimentos. Identifiquei no estudo muitos movimentos já acontecendo de certificação dos profissionais, sejam internos ou de clientes nessa área, né? Mas isso é uma certificação basicamente técnica, digamos assim. Mas vai muito além do técnico, porque esse profissional, ele é um profissional multidisciplinar, ele tem outros skills, porque para este profissional, o que é importante é que ele tenha um pensamento analítico para resolução de problemas. E resolução de problemas mais complexos, não problemas simples, porque os problemas simples vão ser resolvidos pela própria automação, né? Pelos agentes autônomos que já são inseridos dentro das soluções hoje disponibilizadas. Agora, além desse pensamento crítico, desse pensamento analítico, de resolução de problemas complexos, ele tem que ter um pensamento crítico. Por quê? Porque toda a curadoria desse ambiente, essa curadoria necessita ser feita por pessoas, por humanos. Porque nós precisamos entender o seguinte, que fala-se muito. Esse ano foi o ano da IA, gente, que eu digo que todo ano nós temos um grande jargão na área de tecnologia.
certo? O ano passado foram os LLMs, este ano são os agentes. Mas nós temos que pensar que nós estamos na fase inicial dos agentes. É a primeira onda dos agentes. Então, ainda existe, eu diria que é um ambiente ainda um tanto imaturo sob o ponto de vista da tecnologia. E, portanto, é importante que os profissionais que atuam com isso, além do conhecimento técnico, eles tenham essa habilidade de pensamento crítico para olhar para soluções e atuarem como curadores. A curadoria é fundamental nesse ambiente hoje, principalmente no momento que vivemos e também será no futuro, né? Nós não podemos pensar que os agentes autônomos vão resolver todos os problemas. Eles até podem, a maneira deles, mas nós precisamos pensar que eles são, no fundo, eles são agentes treinados, né? Treinados, eles podem ter vieses, e esses vieses precisam ser cuidados por pessoas. Então, essas são características muito importantes para o novo profissional do futuro. Você falou sobre capacitação, né? Certificações que esses profissionais já precisam buscar. Mas a gente está falando aqui sobre quais profissionais? Eu tô me restringindo somente aos profissionais que atuam com tecnologia ou não? O profissional também que trabalha no RH ou de outras áreas? Então, hoje nós estamos vivendo, assim, uma mudança, como eu comentei, é um momento muito de ponto de inflexão mesmo nas corporações. Há alguns anos, eu lembro completamente, eu já atuei na área de mídia como CIO. E eu digo que até toda a transformação digital começou em mídia, né? Em comunicações, em telecomunicações, e isso evoluiu. Mas desde 2010, falava-se já em transformação digital. Agora nós estamos falando numa nova transformação. Nós estamos falando de agentes que vão substituir tarefas repetitivas e rotineiras que hoje são executadas por seres humanos. Então, nós estamos vivendo de novo um ponto de inflexão, um ponto de uma transformação super importante. Sim, né? Então, fica um alerta para quem está nos ouvindo. Se você é um fazedor de tarefas... Se você for um fazedor de tarefas... Você precisa se atentar. Precisa mesmo. Precisa rever? E assim, para esse ano agora de 2026, além do que a Cris colocou dos agentes, nós estamos indo também para os multi-agentes, porque você tem vários agentes para te ajudar dentro desse processo. Então, você precisa ter o processo de orquestração também. Então, estudar, eu acho que agora estudar e se capacitar é um ponto fundamental para você continuar inserido no mercado de trabalho. Né? Você ter essa capacitação. E, ao mesmo tempo do que a Cris estava trazendo, um ponto que me chama muito a atenção nesse processo da evolução do trabalho, né? E como a gente está, é que algumas empresas já nascem com um pensamento diferente voltado para a solução direto. Então, você vê, recentemente, as pessoas entendem uma problemática e elas já, através das soluções de tecnologia, elas trazem algo novo. E isso é esse diferencial que a gente tem agora no mercado. Então, na medida em que você tem essa competência para você verificar o problema, porque o grande X não é a solução, é sim o problema. Quando você entende o problema na sua essência, é mais fácil de você buscar soluções. Né? Então, e a infraestrutura para isso hoje, você tem ela em diversas formas. Então, saber combinar esse ecossistema e as soluções que você vai entregar, isso diferencia. Porque você tem várias coisas. Você precisa eleger o que eu vou usar. Vou usar quantos algoritmos de IA generativa você tem para a parte de texto, para contexto. Né? Então, você entender como você vai fazer uma pesquisa de contexto, saber o cenário que você está inserido, isso tudo faz muita diferença para a evolução do seu resultado dentro do ambiente organizacional. Tá? Sem dúvida alguma. E você comentou, atente se você faz tarefas repetitivas, sem dúvida alguma. Tarefas repetitivas, tarefas de assistência, são tarefas que já podem ser completamente substituídas. Então, o valor do ser humano vai estar justamente
em poder agregar a parte criativa, de gestão, de orquestração, de trazer realmente esse novo cenário para o negócio. Então, ficar livre do que é repetitivo, do que são tarefas mais administrativas, que podem plenamente ser feitas por esses agentes e realmente trazer o novo, trazer a inovação. A inovação surge daí. E é um mundo diferente, mas é um mundo totalmente diferente. Então, é importante que as pessoas estejam atentas a isso. Agora, é bem complexo quando nós olhamos assim, porque, obviamente, estudamos aí as tecnologias, não é, Liz? E planejamos futuros estratégicos, realmente é um desenho bonito. Mas nós sabemos que existe um roadmap para isso, né? Existe uma curva de aprendizado para que efetivamente essas tecnologias entrem em produção. Então, por exemplo, no estudo que eu conduzi no ano passado, nós víamos muitos cases, muitos estudos de caso de provas de conceito, de MVPs nas empresas, testando modelos de LLMs, entendendo realmente como eles funcionam, mudando métricas, usando outras características efetivamente, muito mais indicadores de sensibilidade, de percepção, indicadores distintos daqueles anteriores que nós costumávamos usar como níveis de serviço e etc. E as empresas estavam testando e navegando para experimentação. Este ano, nós já verificamos que estas soluções passam a ser soluções em produção, ou seja, elas já passam a estar realmente implementadas e entregando resultados. Então, isso é super importante, porque realmente quem não abraçar essa nova onda, eu digo assim, quem não navegar essa onda acaba ficando para trás, né? Não tem muito como fugir disso. E a Cris traz um ponto que é essa questão da adoção, tu tem a questão da resistência cultural, né? Então, a resistência cultural é um ponto para observar e que o RH, junto com os líderes, precisam ter uma atenção maior. Não é simplesmente a adoção da tecnologia, tem a implementação, como a Cris trouxe, do roadmap para você trazer, ela precisa ter esse cuidado, porque essa resistência ela é inerente ao ser humano. Então, como é que a gente deixa essa resistência mais baixa para que essa nova solução possa ser adotada e isso efetivamente seja algo que a empresa abrace como um todo. Um grande desafio. Eu acho que é o maior desafio de qualquer transformação dentro de uma empresa, né? É a resistência cultural, é a conscientização ali de todos, né? Você, Cris, trouxe um dado muito interessante ali de um estudo da Microsoft, né? Dos líderes indicando ali automatização de processos, enfim. Nesse mesmo estudo aqui, até deixei aqui reservado para a gente falar um pouquinho, né? Ele também identificou ali que interrupções a cada 2 minutos, né? Trabalho cada vez mais fragmentado, né? Isso foi uma constatação. A gente lida hoje, e eu me incluo nisso, né? Nessa rotina, hoje nós temos o chat ali de várias ferramentas, né? Não sei se eu posso falar os nomes. Vamos dizer aqui, Google, tem Microsoft, enfim. Então, é o chat ali de conversa. WhatsApp também, que também virou uma ferramenta de trabalho para muitas empresas. E-mails. Além de ligações, videoconferências, agendas sendo bloqueadas o tempo todo. E, então, a realidade hoje de um profissional é ele sendo interrompido, né, o tempo todo ali, né, na sua rotina de trabalho e perdendo tempo para pensar de uma forma mais estratégica, para planificar melhor a sua atividade, enfim, o seu projeto. Como que esses agentes ou multiagentes, né, eu não sei se eu posso dizer multiagentes também, podem ajudar
hoje, né, a melhorar essa rotina de um trabalho muito fragmentado dos profissionais? O que acontece? Você pode construir um agente. Esse agente ele é construído em cima de uma linguagem, de uma ferramenta de inteligência artificial generativa, e ele passa a executar tarefas conforme forem definidas num prompt. Você define exatamente. É como uma programação. Então, ele passa a ser um robô, digamos assim. É como ele será um robô trabalhando para você e executando determinadas atividades. Então, você pode ter um robô ou N robôs trabalhando para você. Ele não é necessariamente um robô físico que você está olhando para ele. Poderia até ser, mas não necessariamente. Ele é um robô que você construiu com uma automação. E você faz isso de uma maneira muito rápida hoje. Em poucos minutos, 15 minutos, você constrói um agente. É claro, dependendo da habilidade, né? Ou leva um pouco mais, mas é uma construção rápida, é isso que eu quero colocar aqui o ponto. Então, por exemplo, eu posso ampliar a minha produtividade como profissional, criando esses agentes. No momento que eu tenho minhas tarefas muito fragmentadas, eu posso também criar rotinas dizendo, olha, para esta atividade eu tenho um robô X, o Y, Z, e ele vai performar parte do meu trabalho. Claro que sobre a minha condução, sobre a minha orquestração e sobre a minha curadoria também, porque ele vai me entregar um resultado. E aí nós temos que ser muito cuidadosos, porque nós estamos vivendo um modelo onde muitos profissionais se encantam, né? Claro, são pressionados, tem muito trabalho a ser executado, acabam tendo seu trabalho fragmentado, tem demandas para entregar, então o que faz? Usa um LLM e desenvolve parte do seu trabalho. Mas veja, a responsabilidade pelo resultado daquele LLM é do profissional, não é da ferramenta. Então, é divertido isso, né, Liz, desculpe. O que acontece? Nós vimos já vários casos veiculados na mídia de profissionais seríssimos que usaram as ferramentas, né, até para entregas em clientes, e isso foi percebido. Então, ou também uso no ambiente universitário, né, desenvolvendo todos os trabalhos, e aí o professor recebe, fala, mas espera aí, foi o próprio aluno quem escreveu, ou foi um LLM que construiu o trabalho do aluno? Então, essas são idiosincrasias, até que eu diria, que precisam ser trabalhadas. Por isso que nós estamos chamando isso, né, Liz, de governança. Essa é a governança e a curadoria que é extremamente importante nesse momento. Nesse momento onde existe a disponibilização das ferramentas, fácil acesso, baixo custo, certo? Podendo ampliar a produtividade, seja de um profissional, seja de um estudante, um trabalhador de várias áreas. Então, precisamos ter limites, né? Como vai ser utilizado? Qual é a responsabilidade pelo resultado daquele trabalho, né? É sempre do profissional. Nós chegamos a ver até advogados fazendo consultas através de LLMs e julgamentos, enfim, resultados de julgamentos, né, sendo processados através do resultado de uma pesquisa de LLM em cima de jurisdições que não existiam. Então, essas validações precisam necessariamente ser feitas pelo profissional que está ali. Por isso que nós chamamos, né? Um profissional e seus multiagentes. Ok, olha, eu vou aqui construir um processo na área de advocacia. Bacana. Vou usar para pesquisar. Ok, mas depois você precisa validar. Validar que realmente aquelas informações são corretas, tá? E é importante você saber, por exemplo, das ferramentas que tu utiliza, quais ferramentas faz o quê? Para que cada ferramenta é melhor, né? Então, isso também é relevante. Você entendeu para que é, para você não ficar subutilizando uma ferramenta, sendo que tem outras que já são mais eficientes.
né? Então, você tem, quando você fala hoje, por exemplo, RH, quando você pergunta, não sei se você sabe, assim, mas já faz parte da entrevista, te perguntar quais ferramentas de IA você já está utilizando no seu dia a dia. Né? Então, eu hoje já tenho no meu portfólio algumas ferramentas que eu utilizo que faz parte dessa expansão que eu comentei, da minha IA aumentada, né? Que já me ajuda. Então, eu já tenho algumas coisas assim. Mas, para isso, você precisa saber aonde está essa criação do teu conteúdo, do teu contexto, porque não é simplesmente usar a ferramenta por si só. É entender para que ela é usada e como você se utiliza disso. E é esse o grande diferencial que eu vejo do futuro do trabalho. É quem se capacitar melhor e entender melhor como utilizar e sabendo as dores das organizações, fazer esse cruzamento, você vai ganhar espaço mais rápido, vai poder navegar melhor dentro das organizações. E até me veio agora uma dúvida, né? Talvez você possa comentar. Nessa atuação, você como professora da FIA, do Lab Data, como tem sido a adoção? Os alunos têm usado bastante, têm feito muito uso dessas ferramentas de LLM ou não? Para alguns projetos, sim, eles usam para criar os MVPs. Então, isso dá celeridade. Você saber usar e criar um MVP para fazer a tua prova de conceito, eles utilizam bastante. Mas o grande diferencial que a gente vê como professor é você ter a base das informações, ter os dados corretos, né? Trabalhar essa governança é o que faz o diferencial para os teus resultados serem melhores ou não. E nem tudo é também inteligência artificial quando a gente está falando de inovação e tecnologia, né, no futuro do trabalho. Liz, você poderia elencar também algumas outras tecnologias que as empresas estão adotando? As empresas adotam, assim, para futuro do trabalho, tecnologia, por exemplo, a organização correta dos seus dados, então a adoção da infraestrutura mais adequada, uma arquitetura escalável, né? Não vou começar grande, ou seja, na medida em que eu tenho uma arquitetura escalável, eu consigo crescer na medida em que é necessário para o negócio. Então, ter esse discernimento, a gente percebe a adoção desse tipo de tecnologia. Cloud, arquiteturas em cloud ajuda a ganhar flexibilidade, ajuda a ganhar celeridade nos processos. Então, você tem aí várias outras tecnologias que ajudam na adoção de tecnologias, mas para a evolução da organização. Nem tudo você vai colocar em cloud, mas um teste de MVP, por exemplo, faz total sentido. Você cria muito rápido um ambiente. Antigamente, você levava horas para criar uma solução com servidores potentes para você fazer processamento. Hoje, em horas, você simplesmente cria o teu ambiente aí rapidamente, às vezes até em minutos, nem em horas. Então, acho que você dominar isso também. Então, tem vários segmentos, várias áreas. Nem tudo é IA. Você tem outras áreas mesmo. A área fazer o entendimento de clouds, o quanto isso gera para a organização, saber fazer uma calculadora disso, usar, por exemplo, dentro de uma Amazon, de uma Microsoft, como é que você vai estimar os valores que você vai gastar dentro da organização para criar as soluções, você trabalhar a visão em que data center eu vou colocar, onde eu vou ter melhor performance ou não, o que faz mais sentido para a organização. Acho que dentro desses aspectos exige do profissional também conhecer outras áreas, não só o profissional de tecnologia, mas os profissionais que estão dentro da organização. O RH, por exemplo, tem papel fundamental na medida em que ele ajuda nessa adoção das tecnologias. Então, é um trabalho sinérgico entre todos. Recentemente eu tive uma conversa com um executivo de uma grande empresa de tecnologia para produzir uma notícia. E ali no momento da entrevista, nem era o tema do nosso papo, e ele mencionou uma coisa que eu achei muito bacana, talvez para vocês seja até óbvio, né? Que ele me disse, eu acredito que um novo profissional que vai surgir no mercado é o validador de IA. É aquele profissional que ele vai dizer se a IA está certa ou não. Então, esse trabalho, esse atendimento, esse trabalho, esse projeto feito, esse processo feito pela IA, está certa ou não está?
E aí ele vai conduzindo e treinando, né, essa IA. Eu acho que com as novas tecnologias surgem também novas posições, né? A gente tem aí uma expectativa, existe novas posições surgindo no mercado, já estão se consolidando. Eu sei que isso é uma sugestão dele ali, né? Que durante o nosso bate-papo, mas eu acredito que já devam ter empresas aplicando. Validador Eu nunca vi isso. é o curador, né? É o que a gente está chamando de curadoria. Curador. É um validador. No fundo, é um validador, né? Ele tem que validar essa informação que a IA entregou. Alucinou, não alucinou, se alucinou. precisa rever. É porque tudo é experiência, né? Então, quando tu lê, por exemplo, um relatório, principalmente quando você está em cargos né, mais altos dentro da organização, você pega um relatório financeiro, você sabe ali que aquele número está discrepante, ali você entende o que não faz sentido, o que está por trás disso, o que pode ter causado essa variação naquele número. Pode ser desde a coleta de como foi montado até realmente um desvio no processo ou realmente algo que não funcionou adequadamente. Então, acho que talvez como não um validador, mas como um curador da informação, sim. Cuidar muito a questão do futuro. Acho que de profissões assim, que surgem, eu vi um escritório de valor. Eu achei muito interessante. Num dos clientes tem um escritório de geração de valor, que é exatamente você analisar. Interessante. Eu achei bem interessante. É você analisar se aquela solução proposta vai trazer o retorno para a companhia. Então, é criado um escritório de valor, que é trabalhar o ROI, trabalhar os indicadores que aquele projeto afeta. Então, algumas empresas estão utilizando, algumas eu conheço só uma, né? Mas eu já vi outras falando dessa necessidade de o que faz sentido trazer e o que gera valor para a companhia. Porque você só, como eu comentei, você só adotar a tecnologia pela tecnologia não faz sentido. O que faz sentido é o que isso efetivamente traz de ganho para a companhia. Então, o ganho para a companhia não é simplesmente financeiro ou produtividade. Às vezes, alguma adoção, ela mexe na questão de entendimento, na questão de valor para a companhia, até valuation mesmo, que é algo intangível. Então, essa criação de escritório de valor não é apenas só o ROI, mas também tudo aquilo que está embutido através disso. Né? Se eu sou uma empresa, por exemplo, onde eu tenho uma questão de ESG, esse escritório de valor vai me dizer qual é o do ESG, onde que o meu projeto valora mais. Eu tenho mais valor na questão ambiental, na questão social ou na questão de governança. Então, eu acho que cada vez mais você torna essa visão desse escritório de valor ele mais plural e mais holístico dentro da companhia, né? Que ele tange todas as outras áreas da empresa que trazem essa valoração significativa. Muito interessante. Essa é novidade para mim, bem legal. Eu não sei se o último estudo a gente identificou isso com relação a escritório de valor. Já existem algumas empresas, mas isso não é algumas, né? Eu diria assim, são pontos mais diferenciados, porque o que acontece é o seguinte, o estudo, nós sempre avaliamos todas essas... Esse nosso estudo, esse último estudo, teve 6 quadrantes. E um dos quadrantes realmente olha para todo esse tipo de métrica, na verdade, de indicadores que são indicadores diferenciados. Eles não tratam mais o ambiente da forma como nós estávamos habituados, mas com novos, né, de uma outra maneira. Então, você vê pouca adoção nesse sentido ainda, né? Principalmente no Brasil. Nos outros países, essa adoção, essa visão mais holística, olhando mais para o que agrega de valor, para o que realmente traz um significado diferente, que é mais alto numa escala, né, de valoração, digamos assim, a gente vê mais fora. O Brasil tem sido mais reticente, ele tem adotado isso com menos celeridade.
né? Isso é uma realidade. Então, inclusive, global suppliers, né, os nossos fornecedores globais, eles notam isso e eles fazem sempre essas observações, porque existe um pouco mais de resistência dos empresários brasileiros em aplicar isso, seja por uma questão de mudança contratual ou de modelo contratual ou até pelo hábito de tá funcionando do jeito que está, então não vamos mexer, sabe? Segurança não seria um ponto. A segurança é um tema extremamente relevante hoje em dia. Ele está no top 3 de prioridades de todos os executivos de tecnologia, sejam eles clientes ou efetivamente os fornecedores. Então, como está no top 3 dos clientes, os fornecedores também, né, tratam de cuidar desta questão, que é uma questão realmente relevante e que afeta todos os ambientes, especialmente os ambientes em nuvem. Nós temos que lembrar que todas essas ferramentas de futuro do trabalho, elas são super dependentes de uma infraestrutura bem sólida, robusta e, obviamente, de uma arquitetura em nuvem híbrida em geral, e com alta interoperabilidade. Mas o Brasil é um país que se posiciona de uma maneira extremamente positiva nesses aspectos. Nós temos uma infraestrutura robusta, nós somos um país que temos energia limpa. Então, é um país onde os grandes fornecedores estão investindo todas as suas fichas, até na construção de data centers, que processem todo esse ambiente. Então, o Brasil é um país de oportunidades nesta área. Mas, e por outro lado, né, quando se fala na valoração, a gente ainda vê muitas empresas locais mais lentas na adoção, eu diria assim, né? Com mais reservas, eu diria. Não que elas não o farão, elas o farão, mas elas fazem com um pouco mais de reserva. E, portanto, aquilo que a gente conversou no começo aqui do nosso papo sobre a gestão de mudanças, né? O comportamental é extremamente importante, né? Então, por exemplo, todos os fornecedores que acabaram se destacando no nosso estudo da ESG são fornecedores com habilidade, com metodologias, com frameworks de gestão de mudança. Porque como eles conseguem o melhor resultado? Não é só aquilo que nós comentamos aqui durante essa conversa. Não é somente a parte técnica que conta, o número de certificados, a quantidade de recursos na equipe. É importante? Sim, é importante, mas não é só isso. Então, toda essa tratativa em cima de gestão do ambiente, gestão de mudança comportamental das equipes é fundamental, e a gente notou isso assim, de uma maneira muito clara. Então, inclusive, é um dos critérios, né, dentro do estudo que a gente avalia, né? Você tem, não tem? Qual que é a sua abordagem? Explica para nós aí como é que funciona, de fato, a sua abordagem de gestão de mudanças. Né? E cada vez mais o ser humano está precisando aprender a lidar com outro ser humano. Cada vez mais, esse é o grande diferencial. Você acha que a gente perdeu isso nos últimos anos ou não? Eu não acho que perdeu, mas eu acho que a gente tem que começar a entender que existem arquétipos diferentes de pessoas. A gente vai estar cada vez mais com várias gerações dentro das organizações e aí as formas como essas pessoas vêm para o mercado é diferente, né? Então, acho que a gente saber entender e ter a capacidade de entender quem é o outro e como o outro valora e saber que não é todo mundo que pensa igual e que age igual. Então, a gente tem que ouvir um pouco mais e entender o que o outro está vivendo, né? Acho que esse é um momento. É muito interessante, né? A gente começou aqui o podcast da TGT-ESG, tem esse ano. Um projeto super bacana, né? Para falar sobre gestão, sobre liderança, tecnologia, né? E a cada episódio trazendo aí assuntos muito específicos de tecnologia, e o nosso papo sempre termina em pessoas.
né? E por mais que a gente avance, né? Na verdade, não. Por mais não. Quanto mais a gente avance em inovação e tecnologia, mais a gente precisa de pessoas, né? É o contrário do que as pessoas estão imaginando. Não é substituição. É uma forma de reposicionamento e uma nova forma de valoração dessas pessoas, não? Sim, porque na história, se nós formos avaliar sociologicamente a nossa história, todas as revoluções foram assim. As revoluções, revolução industrial, revolução digital, enfim. O que acontece? Chegam as novas tecnologias, mas as pessoas, elas fazem parte do processo. Então, o que há é uma mudança na forma de como aquela pessoa trabalha, de como ela atua. Então, claro que algumas capacidades acabam sendo substituídas por máquinas, né? Assim como quando chegou a Revolução Industrial, tá certo? Mas o ser humano é o cerne da questão. Sim. Então, não existe tecnologia sem pessoas, nunca existiu e não vai existir no futuro. Nós precisamos das pessoas. Agora, de fato, como nós estamos vivendo um momento bastante disruptivo, nós precisamos entender como as pessoas vão reagir e gerenciar essa equipe de agentes autônomos, que são, no frigir dos ovos, são agentes programáveis, sejam inteligências artificiais, robôs físicos ou não, ou digitais simplesmente. Como vai ser a interação do ser humano com a máquina? Então, isso é um assunto assim, para o podcast inteiro, porque eu até fiz um MBA em psicanálise para o século XXI, Uau! Justamente para entender como a inteligência artificial vai afetar o inconsciente humano. Porque, queira ou não, assim, vocês podem não acreditar, mas existem pessoas hoje que estão fazendo terapia com um LLM, usando o ChatGPT, OpenAI, Gemini, qualquer um. Sim. Então, isso é sério, porque ela está interagindo com um agente autônomo que foi treinado de alguma forma, mas não com um profissional, com um terapeuta ou com um médico que realmente. Então, a gente vê, né, pessoas pedindo diagnósticos médicos ou validando seus diagnósticos médicos, né, na própria inteligência artificial. Sim. Então, é o humano lidando com a máquina. Então, isso é uma fronteira importante que precisa, na verdade, assim, é uma relação que precisa, assim, de muito estudo ainda e precisa ser cuidada, não dá para ser diferente. Por isso, cada vez mais nós estamos nessa era que é uma era cognitiva, que é a era do entendimento, da cognição. É isso. Nós saímos dessa era da transformação, do digital, e estamos entrando nessa era cognitiva, da cognição, do entendimento do que faz sentido junto com a tecnologia e o humano. E é por isso que as empresas não posso bater na mesa. E é por isso que as empresas, de fato, precisam repensar seus processos, mas não é o processo em si, é pensar a sua estratégia, porque agora ela vai ser uma empresa que deverá prestar algum tipo de serviço ou produto, enfim, ou eficiência operacional, num ambiente de cognição, onde o homem vai interagir com robôs autônomos ou não, digitais, com uma inteligência artificial. Então, é um outro modelo. E esse modelo precisa ser revisitado, né, digamos, minimamente, para garantir que se obtenha ali o resultado que se espera. Então, é um ambiente novo, mas é um ambiente que precisa ser olhado sob o ponto de vista de estratégia. Então, a estratégia começa aí, né? Olhar para tudo isso, e é nesse sentido que se insere
essas questões, né? Eu costumo dizer que o último ponto é a tecnologia, né? Embora nós estejamos aqui no podcast falando de tecnologia, de um relatório, né, obviamente feito onde a tecnologia tem um papel extremamente importante, primeiro nós precisamos sempre olhar para a dor, né? Para o problema. O que é que se quer resolver antes de se adotar qualquer tipo de solução, seja ela inteligente, seja uma ferramenta mais tradicional ou não. Mas hoje, infelizmente, nós temos visto muitas empresas e uma grande correria assim, para que se use a nova tecnologia para dar uma demonstração ao mercado de que a empresa é inovadora, e tudo mais, mas não é esse o ponto, né? A inovação, por si só, não tem a ver, não depende diretamente da tecnologia. A tecnologia é uma parte pode ser uma parte da inovação, mas a inovação precisa existir por si só. Então, a estratégia, né? A estratégia, repensar a empresa dentro desse momento de cognição, né? De amplitude, de distribuição de informação, é mais importante. E, por último, vem a tecnologia, né? Aí chama os experts, os especialistas, né? Aí a gente diz, ó, vamos por aqui, vamos por ali, mas, né, as pessoas são fundamentais. Ainda nesse estudo, complementando o que a Cris trouxe, as habilidades, no estudo diz que, vou até consultar aqui, ó, que 40% das habilidades básicas dos trabalhadores vão mudar com a adoção de tecnologias. Então, imagina, você é um indivíduo de 100%, 40% está previsto que você tem que adaptar e mudar. Por isso, cada vez mais, a questão do letramento, do upskilling, do reskilling, você entender o que faz sentido, como você pode ter essa visão de aprendizado mais rápido, da celeridade, ter frameworks, metodologias adequadas, entender o contexto. Eu falo muito da palavra contexto, porque a tecnologia, ela pode ser utilizada num contexto, ela tem uma resposta, num outro contexto, outro. Então, trazer a visão de contexto é super importante quando você vai tomar a adoção de soluções. Eu te interrompi ali numa pergunta que eu tinha feito para você, Cris, com relação ao trabalho fragmentado, né? Como os agentes de IA poderiam ajudar. E aí eu queria retomar essa pergunta, né? E gostaria que você explicasse para a gente. A gente já está quase caminhando aí pro final do nosso episódio. E aí, para a gente poder encerrar, eu gostaria que você explicasse isso para a gente. Como os agentes de IA, eles podem ajudar a melhorar a fragmentação do trabalho, a rotina fragmentada do colaborador. Então, eu tinha respondido isso, né? Tinha? Eu respondi. Então volta. Não, mas deixa eu explicar, né? Acho que, não sei se não ficou claro. Assim, ele ajuda no seguinte sentido. Você tem um agente que você desenvolve um agente para executar alguma tarefa que está na sua lista de tarefas. Então, olha, por exemplo, a minha função aqui na empresa é essa. Eu tenho esta lista de tarefas, tá certo? E eu serei interrompido, então conseguirei concluir todas essas tarefas. Tá. Então, o que eu faço? Eu crio agentes para me ajudar a concluir essas tarefas. Entendi. Então, eu posso criar quantos agentes forem necessários. Então, por exemplo, eu tenho que escrever um relatório sobre um determinado tema. Eu construo isso através de um agente. Ele constrói, depois eu faço a curadoria, né? Revejo esse documento, ajusto e etc. Tá. Com isso, eu vou ganhando produtividade para liberar o meu tempo para atividades mais de criação. De criação de valor para a minha atividade, para pensar, para fazer planejamentos, para buscar novas soluções, para realmente interagir mais, por exemplo, com os meus colegas de equipe. Então, é assim que você constrói. Então, eu poderia construir N agentes para poder realmente agilizar essas atividades e efetivamente ter um resultado melhor. Tem até uma piadinha que diz assim, né? No final do dia, o profissional fala, puxa, não tive tempo ainda de mandar o relatório para minha chefe. Então eu vou usar aqui um LLM
e escrevo lá com ele, por favor, construa um relatório de 10 páginas sobre este tema. Aí, puxa, aí rapidamente ele constrói e eu mando isso para minha chefe. Aí no dia seguinte, a minha chefe, que teve uma noite difícil, né? Ela levanta, olha o relatório e fala, puxa, não vou ter tempo de ler esse relatório de 10 páginas. Então, ela pede para o LLM, por favor, leia esse relatório e me resuma nos 5 pontos principais. Então, essa é realmente o que acontece hoje, entende? Então, Sim. é possível, mas os agentes estão aí para ajudar. E já estão sendo utilizados, então você consegue realmente, né, ganhar. Tem até uma nova abordagem de uma empresa polvo, né? The Octopus Organization. O que é uma organização cheia de tentáculos? É uma organização que, obviamente, vai criar os seus braços todos através de agentes, né? Vai ter agentes autônomos para desenvolver uma série de atividades e aí realmente utilizar o seu pessoal, os seus profissionais principais para o que é importante para o negócio. E aí eu faço um paralelo, uma correlação até. Eu conversei isso com o presidente de uma empresa ontem, numa reunião, e nós chegamos à conclusão que isso, ao menos na nossa interpretação, né, de que fazia todo sentido. O que acontece? Há uns anos atrás, a terceirização, né, o outsourcing ou o sourcing de serviços sempre ganhou muita expressão e ele é utilizado até hoje, mas nós, como advisors, sempre recomendamos aos clientes que não terceirizasse funções que sejam core do negócio. O que é o seu core do negócio, você não terceiriza, você mantém com seus consultores sêniores, certo? E o que é outras atividades você pode terceirizar e etc. Hoje em dia, nós estamos vendo este mesmo modelo dentro de um novo conceito. Então, olha, é o seguinte, se eu precisar fazer o sourcing, eu vou fazer sourcing da minha infraestrutura, do meu meio de nuvem, dos meus RPs, enfim, eu posso fazer sourcing de uma série de áreas, mas há soluções que você vai adotar de A estão sendo mantidas com os consultores, os profissionais sêniores das empresas. Então, faz todo sentido, no meu ponto de vista, né, no nosso ponto de vista como advisors, que isso seja assim, principalmente nesse momento. E, basicamente, por conta daquilo que a gente vem conversando aqui nessa última hora. É importante ter governança, né, em cima desse ambiente novo. É um ambiente totalmente novo. Então, a governança é fundamental, a curadoria é fundamental. E é importante que se tenham pessoas fazendo essa governança. Não é criar um agente para ser o agente de governança. As pessoas, né, humanas precisam ter esse trabalho. Isso é extremamente relevante. E não acho estranho que realmente as empresas, os enterprises, né, como nós dizemos, né, o jargão aqui da área, não acho nada estranho que eles realmente mantenham uma equipe para as soluções de valor de inteligência artificial, que é como podemos chamar de, né, um grupo de valor, que é justamente o grupo que vai olhar para essa solução e falar, não, peraí, o que é que eu realmente preciso resolver dentro da minha organização? O que vai me trazer valor? Né? Porque não custa barato, né? Não custa barato. Então, tem toda uma discussão em cima do ambiente de infraestrutura, mas sabemos que inteligência artificial requer muito processamento. Então, o país tem recursos para isso, é fato, né? Temos grandes empresas fabricantes estão investindo no nosso país, o que é excelente tanto para a geração de negócios como para a geração de empregos locais. Então, realmente, eu sempre sou muito apoiadora, eu diria assim, tanto dos fabricantes globais que aqui vêm para fazer investimentos, assim como os empresários das empresas locais que são brasileiros e que
tem um grande investimento no país, né? Pessoal e financeiro também, e que também geram muito valor para as nossas empresas, né? Em soluções mais personalizadas, bem localizadas no país e dando emprego para as nossas pessoas. Então, sou super apoiadora. E eu também. E tem, inclusive, nessa linha do que a Cris está trazendo, tem um grupo de empresários que se colocou um projeto chamado Brasil 2030+, que aí convida as pessoas para entender um pouco mais sobre essa questão de 8 pilares, como podem ajudar no desenvolvimento do Brasil, através da tecnologia. Muito bacana. Vários grupos, né, estão surgindo aí para poder trocar ali ideias, entender o comportamento. Eu tenho visto em várias áreas isso acontecendo e eu acho que é bacana as empresas se reunirem, né, se unirem e trocarem experiências. Muito legal. Bom, infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso episódio. A gente teria papo aqui, teria conteúdo para falar mais 1 hora, pelo menos, eu tenho certeza. E aí, para quem quer conversar com vocês, quer continuar ali a conversa, ou ficou com alguma dúvida, ou, enfim, quer evoluir alguma coisa, como que faz para te achar, Liz? Aqui eu estou a convite da TGT e ESG, então eu centralizo tudo no estudo que a TGT fez. A Cris Tarricone com total domínio desse tema, então o que ela precisar, eu vou estar sempre para apoiá-la. Mas aqui é a TGT e ESG que tem todo o conhecimento e que pode apoiar os executivos a direcionar. O que eu posso ajudar é na estratégia focada em como a gente ajuda nessa estruturação da estratégia. Perfeito. Tem algum perfil também nas redes sociais que as pessoas podem te procurar? Tem sim, né? Já estou eu aqui. Tem sim, desculpa, corta aí. Pode fazer sua propaganda. Eu posso fazer minha propaganda? Não, tá bom. Bom, eu sou professora da FIA, Labdata, então eu dou aula lá. Então, quem quiser aprender um pouco mais sobre essa visão de inovação, dados e inteligência artificial, eu faço parte do corpo docente lá, no Labdata. E eu também tenho uma boutique de inovação chamada Changers Digital, onde a gente tira uma melhor valia dos dados, ajudando na montagem das estratégias das grandes empresas. Muito bom. E, Cris, como que as pessoas te encontram? Tem alguma página na internet, LinkedIn, caso alguém queira conversar com você? Sim. Claro que sim, as pessoas podem me localizar através da TGT ISG, do site, e pelo LinkedIn, Cristiane Tarricone, estou sempre à disposição. Perfeito. Bom, e se você quer saber mais também, ou também gostaria de compartilhar a sua experiência, gostei do podcast, quero também deixar aqui o meu comentário, ou tenho uma dúvida, comente, né? Mande a sua pergunta para nós, a gente vai fazer o possível para responder. E claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e também do Spotify. Até mais!